o Brasil está passando por grandes mudanças. E parte dessas mudanças vem na forma de reformas que são aprovadas lá no Congresso. Nós já assistimos à aprovação da reforma trabalhista, já se está avançando a reforma da Previdência, mas nós queremos chamar aqui a atenção para a necessidade da reforma tributária, aquela relativa aos impostos que a nação paga. Uma das argumentações importantes que tem se apresentado para justificar a reforma trabalhista, nos termos em que ela aconteceu, é que é preciso gerar emprego. Mas a geração de emprego, ela é decorrente não da desburocratização do processo de acolhimento de um empregado, mas fundamentalmente pelo aquecimento da economia. Ninguém vai contratar ninguém se a economia não crescer, se não tiver mais demanda, se não tiver mais consumo, impedindo maior produção. Então, só vai se contratar mais pessoas se a economia crescer. Então, portanto, não basta só desonerar o trabalho, não basta só desburocratizar, mesmo que se entenda que isso é vantajoso. Então, nesse aspecto é que nós entendemos que é preciso a sociedade brasileira já pautar com prioridade a reforma tributária. Porque na reforma tributária é como a gente cobra, o Estado cobra, os impostos da nação. Mesmo que você não tenha carteira assinada, mesmo que você não trabalhe, mesmo que você seja uma criança, na hora que você demanda uma bala, uma menta, lá está contido o imposto. Então, portanto, todos da nação contribuem com o fluxo da geração da riqueza nacional. E aí, a maneira de como o Estado cobra a sua contribuição, a sua taxa do condomínio nacional, é fundamental para aquecer ou desaquecer a economia. Por exemplo, se nós compararmos o perfil da arrecadação tributária brasileira com outros países, tem algumas coisas que chamam a atenção. Por exemplo, em países como Brasil, México, Argentina, o grosso da cobrança dos impostos, o grosso da arrecadação vem de atividades do consumo. Ou seja, a mesma carga de impostos que tem em um refrigerante, que o pobre paga, o rico também paga. Então, o que é consenso entre os analistas econômicos? Que quando uma nação aumenta a arrecadação sobre o consumo, ela está prejudicando a economia, porque ela faz com que pessoas consumam menos. Se consomem menos, se demandam menos, vão exigir menor produção do setor produtivo. Exigindo menor produção, menos empregos são gerados. Então, portanto, é preciso relativizar a cobrança dos impostos sobre o consumo. Mas existem muitos outros impostos que incidem sobre a produção, que vão ser rebatidos para o consumo. Porque o setor produtivo, o empresariado, ele contabiliza o imposto sobre produção como custo. É natural. E esse custo tem que ser projetado no preço do produto. Então, além de encarecer o preço do produto, faz com que, a consequência lógica, o consumo diminua. E isso desaquece a economia como um todo, criando um ambiente de redução de empregos. Em outros países, particularmente nos países do primeiro mundo, como Estados Unidos, França, Inglaterra, o grosso da arrecadação vem da renda, da geração de renda, não do consumo. Então, isso faz muita diferença. Por quê? Porque na cobrança de imposto sobre a renda, eu posso aí sim promover uma certa justiça econômica, fazendo com que aquele que tem uma renda maior, inclusive usufruindo da estrutura que o Estado, que o serviço público cria na sociedade para que ele tenha essa renda, ele possa contribuir mais. E aquele que tem uma receita menor, uma renda menor, contribua proporcional à sua capacidade econômica. Nesses países, o imposto sobre consumo é abaixo de 20%. Em países como Brasil e México,
está acima de 40%. No caso do Brasil, é superior a 45%, ou seja, quase a metade de tudo que se arrecada com impostos vem do consumo. Ou seja, esfria o consumo, reduz o consumo. Nós poderíamos ter uma qualidade de vida muito melhor se os impostos incidissem mais sobre a renda e não sobre o consumo. Então, esse debate está começando, é preciso avançar, e aí, se a gente avançar nesse debate, a gente vai conseguir construir uma sociedade mais equilibrada, mais justa, porque se você entender de economia, você vai ver que esse caos todo, essa crise toda, não é bicho-papão.